Estamos iniciando o segundo bloco. Hoje estamos conversando com a Daniele da Silveira, sommelier, coisa diferente. Sommelier, gente que gosta de vinho, trabalha com vinho, gente que ama. Ela falou isso no final do primeiro bloco, precisa ter amor pelo que faz, e ela ama o vinho. Daniele, você parece que nós, na nossa conversa preliminar aqui, você disse que fez umas viagens técnicas. Para onde e por quê? O que você aprendeu de extraordinário dessas viagens técnicas? Celso, é fundamental, né? É uma parte muito importante da formação de um sommelier visitar em loco, né? as vinícolas. Porque a gente conhece ali na teoria, né, como que funciona uma vinícola, mas nada melhor do que você ir pessoalmente. Então, foi um investimento que eu fiz, né, ali uma parte importante, né, para minha formação. Então, eu fui para a França, passei 25 dias na França e depois fui para a Itália e passei uns 10 dias na Itália. Ainda não visitei todas as regiões da França que eu gostaria. Visitei as principais, né? Na Itália um pouco menos, mas foi assim uma viagem muito interessante porque eu pude estar ali vendo um pouco mais do dia a dia de um produtor. E na Itália, na França, eles têm aquelas propriedades antigas onde eles produzem vinhos há muito tempo, né? Cidades pequenas, vilarejos. E é muito gostoso, alguns têm até pousada, você fica ali já hospedado na própria propriedade vitivinícola e você pode acompanhar o trabalho do enólogo. Principalmente as pequenas, você consegue ter mais facilidade para acompanhar. Eu fiquei hospedada num Piemonte, na região ali na região do Piemonte, a cidade foi Alba, uma cidade pequena, né, noroeste da Itália, fica ali já divisa ali quase com a França. E lá eu tive, né, o privilégio de poder acordar, chegar na vinícola, né, e o enólogo tá ali para me receber, me deu toda uma atenção especial, me explicou como lá eles fazem aqueles vinhos maravilhosos, fantásticos, o Barolo, né, vinhos que para você guardar aí de repente pro seu bisneto, tataraneto, são vinhos assim realmente de uma guarda muito grande. E então você pode estar ali acompanhando, vendo como que funciona mesmo de fato, né, todo esse processo. A experiência cultural também é muito bacana, né? Você conhecer um pouco mais da cultura, qual o estilo de vida que as pessoas dali elas têm. Isso agrega muito para o profissional, né? Quando ele vai, principalmente, conversar, né, com o cliente. Então, isso realmente é muito interessante. Vale muito a pena, né? Eu aconselho quem quiser entrar nessa área, reservar ou guardar um dinheiro, fazer uma poupança para poder viajar. Investir em viagens é fundamental, faz parte de todo sommelier precisa, né, disso para que ele consiga, né, ter um currículo competitivo. Você foi na Serra Gaúcha também, Também, né? Na Serra Gaúcha. Só antes de você começar a responder, a Serra Gaúcha, compare a Serra Gaúcha com o que você viu na Itália e na França, tá bom? Certo. É uma boa pergunta, viu, Celso? Porque tecnologia na Serra Gaúcha é uma tecnologia de ponta, não deixa nada a desejar para os países europeus, né? O que diferencia, na verdade? Existe uma coisa no mundo do vinho que a gente chama de terroir. Terroir é um conjunto de fatores que envolve clima, solo e geografia. E isso o Brasil, né? Por que o Brasil não cultiva vinhos há muito tempo? Já tentaram várias vezes, mas não foram experiências muito fáceis, né? E não tiveram muito êxito.
Por quê? É muito difícil da vinha, né, da parreira se adaptar ao nosso clima. Diferente, né, na Europa, onde o clima é extremamente propício para o cultivo da vinha. Então, o que nós temos de diferença? Know-how, né? Porque o brasileiro está aprendendo, agora que deu certo, né? Eles conseguiram pegar, né, um macete de como cultivar a uva. Então, esse conhecimento é o que falta aí no brasileiro. Porém, isso daí não é nenhum problema, porque hoje em dia tudo se pode comprar, né? Nesse mundo comercial, profissional, esse mercado do vinho, e todos os mercados, na verdade, de trabalho, quando se tem, se você está disposto a investir, você pode comprar o conhecimento. Né? Você falou pra gente, desculpe interromper, você falou da Itália, da França, mas existem outros países da Europa que também têm um vinho de qualidade. Sim. Fora da Europa, existem outros países que produzem um vinho apreciável, coisa extraordinária, ou realmente a Europa, o clima, a geografia, etc., é mais propício para o cultivo da uva? Olha, existem sim outros países, né? Aqui na América do Sul, Chile, né? Argentina, Uruguai, os Estados Unidos também é um grande produtor, tá? No estado da Califórnia, eles produzem muito vinho. Você falou em Califórnia. Tudo que a gente ouve falar do vinho, você vai me desmentir se o que me disseram é falso, é que a uva gosta do clima frio. É o que a gente ouve dizer, sim, preponderantemente. Mas sabe-se que aqui no Brasil produz-se uma uva que parece ser apreciável no Vale do Rio São Francisco. Ah, sim. Inclusive tem um vinho que até quando eu tomei eu gostei, o Botticelli. Essa uva do Vale do São Francisco, que é um clima quente, e da Califórnia, que preponderantemente também é um clima quente, ou não é? Então, voltando ao assunto do terroir, né? A uva, vamos falando de clima, o que a uva gosta não é exatamente do frio, ela gosta de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura, né, entre o dia e a noite. Então, a uva, ela gosta de calor, porém, à noite, ela precisa do frio. Normalmente, os climas, você tem isso mais nos climas continentais, né? Os mediterrâneos, normalmente você tem uma temperatura, você não tem muitas variações de temperatura. Então, se o dia está quente, a noite vai cair pouca coisa. E quando você tem uma boa amplitude térmica, você consegue, né, ter de dia calor e à noite um pouco de frio. Um pouco mais de frio. Qual que é a amplitude térmica ideal? Uns 10 graus. Se você tiver 35, vamos colocar 28 graus durante o dia, 18 graus à noite. Então a uva gosta disso. E a uva gosta de estações bem definidas. Então verão, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Por isso que a Serra Gaúcha foi o local onde eles realmente conseguiram, tiveram êxito, né? Lá no Vale do São Francisco, eles têm outras técnicas. Então eles trabalham, lá eles podem ter 2 colheitas e meia no ano. É o único lugar do mundo que produz vinho no paralelo, se não me engano, 9. Enquanto que os locais, o paralelo ideal para a produção de vinho é 30, 35. E lá no Vale do São Francisco você tem o paralelo 9. Então é o único lugar do mundo que se produz vinho nesse paralelo. A amplitude térmica não existe, só que eles têm irrigação controlada. Então, eles têm em todo o vinhedo sistema de irrigação, aonde eles podem fazer chover ali a hora que eles quiserem. Então, eles, como não tem naturalmente, né, a chuva, então eles fazem isso com um sistema de irrigação. Dessa forma, eles interrompem muitas vezes o crescimento da uva com a seca, aí ela hiberna como se estivesse no frio.
Porque o frio, o que acontece? O frio faz com que a uva ela vai estar ali hibernando, descansando. E isso é muito benéfico para a uva. Esse estágio é fundamental. Por isso que as 4 estações têm que ser bem definidas. No caso do Vale do São Francisco, você não tem as 4 estações, mas tem esse sistema que eles fazem. Eles cortam a irrigação, a uva vai ficar descansando ali um pouquinho, depois eles irrigam novamente e a uva vai ali, os cachos vão ali, a vinha vai florescer e você vai ter a colheita. Por isso você consegue ter 2 colheitas no ano. Isso, só mais um detalhe. Você consegue produzir um vinho de qualidade? Sim, até consegue. Porque existe uma tecnologia hoje também que é um fator muito importante. Quando se fala de vinho, é importante o terroir, que são esse conjunto de fatores, clima, solo e geografia, o terroir. O homem, porque o homem é aquele que vai utilizar do seu conhecimento, do seu know-how para produzir o vinho. E o terceiro fator é a tecnologia. Agora, dificilmente é uma região que vai produzir vinhos grandiosos. Mas o vinho para o dia a dia, com certeza. Vinhos honestos, né? A gente chama vinho para o dia a dia e vinhos honestos, com certeza. Nós estamos encerrando o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos falar sobre aquilo que a gente costuma chegar no supermercado, quero comprar um vinho. Que vinho que é esse daqui? É meio seco. Esse aqui é suave. E a gente que não sabe fica pensando, que vinho é esse? Como é que a gente vai gostar desse e não daquele? Isso a Daniele vai contar para a gente daqui a pouquinho. O internauta espere, o terceiro bloco vai ser muito legal. Daqui a pouquinho.